Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por aqueles que me ouvem. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa presença, por essa unção. Nós te damos graças, Senhor. Amém, amém. Boa noite, graça e paz a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, hoje eu quero falar sobre o tempo. E meu coração se enche de alegria por ter visto, ou ter olhado e ter descoberto tais coisas. Sabe, queridos, nós somos um ser eterno. O que nós somos? Nós somos seres eternos. Você é eterno porque o seu Pai é eterno. Logo se você é filho dele, logo você também é eterno. Aleluias. Então, você tem que entender que Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo para que eu e você saíssemos do tempo e voltássemos para a eternidade. Aleluias. O seu espírito é eterno. E eu queria começar falando sobre o passado. Eu queria dizer, tudo está no passado. Ou melhor, todo conhecimento está no passado, logo todo conhecimento é passado. Como assim? O conhecimento é o passado, isso mesmo. Tudo que você aprendeu até hoje veio do passado. Todas as lições da sua mãe, todas as lições que você fez na faculdade ou na escola, tudo que você aprendeu em história, geografia, matemática, português, todas as matérias que existem, elas passam um conhecimento. E todo esse conhecimento está no passado. Muitos têm conhecimento, não estou falando sobre entendimento, amém? Estou dizendo sobre o conhecimento. Todos podem ter o conhecimento, pois o conhecimento está no passado. E o presente e o futuro jamais existiu. Tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, até a nossa morte, já é passado. Paulo diz assim: e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas Paulo estava dizendo sobre a vida dele, de onde ele aceitou Jesus, ou de onde ele nasceu, até a sua morte, já era coisas velhas, coisas passadas. Ele diz assim: e eis que tudo se fez novo. Onde se fez novo? No Espírito. Isso que Paulo diz sobre novo ou algo novo é a eternidade ou a vida eterna que o Espírito recebeu através da cruz. Então Paulo diz: eis que tudo se fez novo no meu espírito. Porque eu recebi a vida de Deus, eu recebi o poder de Deus, o poder para viver para sempre. Todos aqueles que recebem Jesus, recebem o poder, ou melhor, o direito de viver para sempre.
Aleluias. Então você recebeu o poder, amém? Mas eu queria falar sobre Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Eclesiastes, três, 15. Diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Mas Deus fará renovar-se o que passou. Na versão NVI diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Mas Deus investigará o passado. Muitos de nós ouvimos, irmãos, que Deus apaga o nosso passado, Deus apagou o nosso passado. Mas que passado é esse? Esse passado que Jesus apagou é o passado que você viveu fora dele. Tudo aquilo que você vive fora de Jesus é um passado. Então, quando nós dizemos que Jesus apagou o seu passado, nós estamos se referindo a este passado. Mas existe outro passado que se chama vida. Ou melhor, essa vida que nós vivemos. E eu escrevi um texto. E o título desse texto diz: o presente nunca existiu e nunca existirá. Ele começa assim: o tempo é determinado e regido pelo passado e pelas coisas que são passageiras. O presente jamais existiu, pois sempre viveremos no passado, estando brevemente nesse corpo. Ou seja, o governo desse corpo mortal é o passado. Mas o governo do seu corpo interior é a eternidade. É isso que você tem que entender. Que o seu corpo natural, ele tem um tempo. Ele tem um governo, um império. Mas o seu espírito nasceu de novo. Nasceu de Deus. Recebeu vida, recebeu eternidade. Amém? Então, nós, estando nesse corpo, estamos sendo reféns deste corpo. E se andarmos nas vontades desse corpo, nós seremos reféns, ou melhor, escravos e escravizados pelo tempo. Cada segundo ou cada minuto que se passa será uma tormenta para nós. Ou melhor, para aqueles que querem viver nesse tempo. Você nunca fará o que quiser. Ou andará na vontade de Deus, ou andará segundo o curso desse mundo, segundo o governo desse mundo, segundo o tempo. E o tempo, ele fala. Estamos presos no agora, que agora. Agora você dorme, agora você levanta, agora você acorda. O tempo nos prende no agora. Agora você recebe, agora você trabalha. Agora você tem que ir lá, buscar o seu filho. Mas que hora? Agora. Mas não posso deixar para outra hora, não. Porque esse é o governo. E você tem que respeitar. Esse é o governo do corpo natural. É o tempo. Portanto, o presente está no futuro e o futuro nunca chegará a nós.
Porque se vivêssemos o presente, ele nunca se tornaria o ontem, e sim seria algo permanente. Porém, isso não acontece por causa do tempo, por causa que o tempo é repetitivo e também não tem vida nenhuma, não tem vida eterna. O tempo não tem nada. Aleluias. Então o que é, já foi. E o que será, já foi também. Salomão entendeu isso. E ele escreve Eclesiastes por causa que ele entendeu isso. Ele escreve Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade. Porque os olhos da eternidade te fazem ser maduros. Quando você tem, ou melhor, quando você anda na eternidade, quando você entende isso, quando você entende que você é eterno, aí sim que você chegou na maturidade. Então você não pode mais ser escravizado. Você tem que decidir o que você quer. Se é viver no tempo ou viver na eternidade. O que você realmente quer? O que você realmente deseja? Você precisa encontrar a sua identidade. Você não pode mais ficar voltando no passado. As pessoas pensam que não tem como voltar ao passado, mas tudo que nós fazemos está no passado. Quando você não gosta de algo que seu marido fez, ou no culto, ou em algum lugar, e você chega em casa, qual a primeira coisa que você faz? Voltar ao passado. Quando você não gosta do que a sua mulher fez, ou falou, ou disse na frente dos outros, naquele momento você não fala nada. Mas depois, no futuro, você volta no passado. Dá para entender? Que o passado influencia tudo. O passado influencia tudo. E as pessoas estão sendo reféns disso. O tempo é sem forma, não tem forma no tempo. Não tem vida. Ele é vazio. E te tornará vazio também. Porque sempre ele vai dizer maneiras, 1000 maneiras que você poderia fazer ou ter feito, mas não fez. Mas ele nunca te dará a chance de voltar. O tempo não perdoa. Deus perdoa, mas o tempo não perdoa. Aquilo que você perde, já foi. Há uma hora que você perde, no entretenimento, em outras coisas, já foi. Parece que não somos nós que estamos vivendo, mas sim é o tempo que está nos consumindo. Parece que não somos nós que estamos assistindo Ele, mas sim que Ele está nos assistindo.
Parece que não somos nós que estamos planejando Ele, mas sim Ele que está nos regrando e nos planejando. Em nossa rotina. Mike Murdock diz uma frase que ele diz assim: você é aquilo que você faz em toda a sua rotina. Mike Murdock diz: você é aquilo que você faz todo dia, em toda a sua rotina. E a disciplina é a chave da sabedoria. Toda pessoa que é sábia, ela é disciplinada. Porque ela domina todo minuto, todo segundo que existe. Você precisa ser sábio. Ou senão o tempo vai te dominar. Ou você domina ele, ou ele te dominará. Não tem como. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. É por isso que raramente nós somos ou conseguimos ser pontuais. Às vezes a dificuldade de ser pontual é muito grande para todos nós. Para tudo que nós formos fazer. Porque a distração, ela te livra. Ao mesmo tempo que ele diz para você ser pontual, é ao mesmo tempo que ele te distrai. Ao mesmo tempo que ele te lembra em fazer algo, ao mesmo tempo ele coloca uma distração, um entretenimento, para que você se distraia e perca a hora. Ao mesmo tempo. Então quando você perde, ele diz, você perdeu. Quando você perde o horário, ele diz, você perdeu e não tem como mais. Ele não esquece. O tempo não esquece. O tempo não esquece. E é por isso que você precisa entender que você é eterno. É por isso que você tem que ter a consciência da eternidade. É por isso que você tem que entender que o seu Pai é eterno. Ele te criou para ser eterno. Então você pode ter tudo que você diz. Porque no tempo não tem forma. Mas quando você entende o poder que você recebeu, você dá a forma. Você dá as diretrizes para que ele faça segundo aquilo que você está falando, porque você está refletindo a imagem do seu Pai. Quando você anda em Deus, quando você anda no Espírito, você começa a dizer ao tempo o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Pois foi te dado toda a autoridade, todo o poder em Jesus. Jesus é um homem que não perde tempo. Ele sabe de tudo. Ele poderia aos 11 começar, mas ele respeitou até os 30, porque aos 30 é que os mestres se formavam. Ou melhor, você se formava e tinha o direito de ser mestre apenas aos 30. Mas Jesus já sabia de tudo aos 11, mas ele teve que esperar até os 30. Ele não podia pular o tempo. Ele não podia pular essa situação. Porque ele era respeitoso. Ele não era negligente. Então ele esperou tudo que ele fez. Ele acalmou os ventos. Ele acalmou as tempestades. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia
que ele tinha o poder de dominar sobre todas as coisas. Sobre todas as horas, sobre todos os segundos e minutos. E a nós e a você foi te dado esse poder. A você foi te dado esse direito. Foi te dado o direito de viver uma vida eterna. Ele disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele veio trazer vida eterna para todos que creem nele. É por isso que você precisa receber Jesus. Porque sem Jesus você é apenas o reflexo de suas ilusões e miragens. Sem Jesus você pensa que pode ter um futuro. Ou pode viver o presente. Mas sem Jesus você sempre será escravo do passado. Porque Ele é o dia chamado hoje. Que eu e você, Deus colocou, nos colocou no dia chamado hoje. Algo que é permanente e imutável. O que é a eternidade? A eternidade é algo permanente e imutável. Se eu mudo, ele não muda. A sua natureza é irrepreensível. Portanto, o presente está no futuro e nunca chegará a nós. Porque se vivêssemos o presente, ele nunca se tornaria ontem, e sim seria algo permanente. Porém, isso não acontece por causa do tempo ser repetitivo e também por não ter vida eterna. Não existe nada nesse tempo que você não tenha vivido e que já não tenha passado. Sinceramente, posso dizer que você não saiu do tempo, ou melhor, do passado, ainda estando nesse corpo, e sim nasceu para a eternidade quando creu em Jesus. Pois as coisas velhas, essa vida, já passaram. Por mais que estamos ansiosos pelo amanhã, de certa forma, ele já passou. Então, se você não entender isso, você perderá a chance. A chance de ser realmente o que você é. Se você não entender isso, você terá perdido a chance de viver em liberdade. Você não vai mais ficar escravo de um dia 5 ou do dia 20. Você não vai mais ficar preso naquilo que ele pode te escravizar. É por isso que é muito sério isso. E você precisa entender como a eternidade funciona. Eis que tudo se fez novo. O que se fez novo em nós? O nosso espírito que foi ressuscitado. Portanto, esta nova natureza traz consigo o dia chamado hoje, que é Jesus, o verdadeiro presente, sendo a própria eternidade em nós. Algo que nos faz ter esperança da glória e de nossa redenção. Sabe, queridos, acho que é isso que Paulo entendeu.
Certamente foi isso que Paulo entendeu. Que ele diz, morrer para mim é lucro. Paulo entendeu isso. Morrer para mim é lucro. Se tudo é passado, então, que garantia nós temos? Em construir casas, conquistar carros? Onde está a nossa garantia? Se tudo é vaidade e tudo já passou? É por isso que Paulo diz, é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós a garantia da construção que vocês constroem para a eternidade. É Cristo em vós a garantia de tudo aquilo que vocês constroem para a eternidade. Pois a construção do Espírito é invisível. Quando nós estamos orando em línguas, Deus está fazendo em nós. Deus está construindo em nós. Por mais que você não veja, Ele está construindo. Ele está construindo você. Porque a garantia que Ele está construindo é Cristo em vós. A garantia de toda a vossa recompensa, de todo o vosso direito, de toda a vossa justiça, é Cristo em vós. A garantia. A garantia de algo que nós podemos realmente viver. Algo que é verdadeiro, algo que é realmente verdadeiro. Algo que realmente é verdadeiro. Por isso que nós precisamos construir algo para a eternidade, algo que durará para sempre. Não importa, irmãos, tudo que você faça aqui vai passar. A traça e a ferrugem corroem, porque é natural passar. Céus e terra passarão. Toda a tecnologia que você pode conhecer ou pode ver, vai passar. Todo o céu tecnológico vai passar. Mas Jesus disse, a minha palavra não vai passar. A minha palavra não passará. Porque a palavra dele é espírito e vida para todos aqueles que creem e a recebem. A palavra dele é espírito e vida. Por isso que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Da voz de Deus. Porque você é aquilo que você se alimenta. Você é aquilo que você desfruta. E o que você tem desfrutado. Adão se alimentava todo dia de Deus. Por isso que eles refletiam a mesma imagem. Porque Adão se alimentava de Deus. Quando ele se alimentou de outra árvore, ele morreu. Quando ele se alimentou de outra árvore, ele parou de viver. Ele morreu eternamente. Ele não foi o corpo dele que mudou. Foi o espírito dele que mudou.
Então agora ele passou a ser passageiro, porque ele começou a se alimentar do passado. Porque você é aquilo que você desfruta. Você é aquilo que você se alimenta. Então agora todos os homens que nascerem de Adão já são passageiros. Se alimentam de algo que é passado. É por isso que você precisa ceiar com Jesus todos os dias. Isso é uma vida diária. Não é um pensamento. Não é uma ideologia que nós... Não é uma ilusão ou miragem. A fome não é uma ilusão, irmãos. A fome é algo real. Ou você tem ou você não tem. O desejo de se alimentar de Deus. Ou você tem ou você não tem. Não é algo idealizado. Ah, eu queria ter mais fome. Ah, se eu nascesse em outra família, talvez eu buscaria mais a Deus. Talvez se eu ganhasse mais, eu buscaria a Deus. Mas a fome é real. Ou você tem, ou você não tem. Não tem como, irmãos. Não tem como você viver no tempo e dizer que é eterno. E viver na eternidade, não tem como. Não tem como você fazer a vontade da carne e andar no Espírito. Porque o Espírito é que tem e que contém a verdade. Se você vive na carne, você não existe. Se você vive nas vontades da carne, você não é. Você não tem. Você não vive. Você não existe. Você é apenas um holograma do passado. Porque a real vida, ou a vida real, está no Espírito. Toda a verdade está no Espírito. Você não pode viver. Você não pode dizer. Você não pode idealizar. Se é algo do seu pensamento que está vivendo em Deus. Ou que você tem fé, ou você tem fé, ou você não tem. Muitos pensam, eu tenho fé. Mas não é um pensar. Porque quando a circunstância vier, ela vai mostrar o que é real. E não o que realmente você sempre se enganou ou se deixou levar. A circunstância vai mostrar o que é real. O que realmente existe dentro de você. Não é uma brincadeira. Será que você pode entender isso? Será que você pode ter clareza sobre a vida de Deus? Porque muitos estão ofuscando a vida de Deus. Muitos têm tentado ofuscar as coisas que são espirituais. É por isso que nós precisamos da luz de Deus que está no nosso espírito. A luz, ela tem um lugar certo, irmãos. Se um farol estiver na minha cara,
eu não vou ver nada. Mas se ela estiver em cima, aí eu vou ver tudo. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, por mais que vocês estão em um local, vocês têm um posicionamento correto. Vocês foram colocados em um lugar correto. E é por isso que vocês podem trazer clareza para tudo aquilo que há trevas. Porque eu vos coloquei em mim mesmo. Eu vos posicionei em mim mesmo. E agora vocês podem iluminar todos aqueles que vivem em trevas. Todos aqueles que vivem sem conhecimento, sem entender. Porque Ele fez divisão de luz e trevas. Ele disse, haja luz e houve luz. Então Ele fez separação de luz e trevas. Amém? Uma natureza que é permanente e imutável, que nos credencia a viver por certeza e por fé em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, seguiremos firmes em Cristo e mortificando o que passou, a nossa vida mortal, pois somos seres eternos e, sendo assim, não nos conformaremos com esta realidade que pelo pecado foi criada e a nós foi imposta. Amém? Aleluias! O que é, já foi, e o que será, já foi também. Mas Deus prestará conta de tudo aquilo que passou. Mostre as suas mãos. E Ele prestará conta de tudo que passou. Me mostre as suas mãos. Essa é a pergunta que Ele vai fazer na eternidade. Me mostre as suas mãos. E de muitos Ele não vai ver marcas ou furo. Mas se você quer que Ele encontre algo, você precisa se render ao Espírito Santo. O Espírito Santo é maior que tudo, irmãos. Tudo aquilo que ouvimos, se é errado ou se é certo, o Espírito da palavra irá testificar no nosso espírito. O Espírito que deu vida ao Verbo testificará ao nosso espírito. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes. Talvez você tenha se entregado a muitas vozes. Talvez a voz do Espírito está longe. Por isso que as 7 cartas de João termina ele dizendo para a igreja ouvir o Espírito Santo. Ele fala e por último ele diz, pelo amor de Deus, ouçam novamente o Espírito Santo. Igrejas, pelo amor de Deus, ouçam o Espírito Santo. O que Ele realmente quer dizer. Ele quer dizer aquilo que é real, que é verdadeiro. Tudo que Ele diz é segundo Cristo. Tudo que Ele diz é segundo a imagem de Deus. Ele te ensinará a como ser eterno. A como ser um ser eterno.
Ele te ensinará todas as coisas. Por isso que a Bíblia não é um livro histórico, e não é um livro passageiro, por causa do espírito da palavra, que não pode passar. Por isso que existem várias pregações, e as pregações se renovam. Textos se renovam e se renovam. Ensinos, estudos da palavra de Deus se renovam e se renovam e se renovam. Porque ela nunca passará. Ela é eterna. Não importa o tempo que ela foi escrita. Não importa a época que ela foi escrita. Ela permanecerá para sempre. Ela permanecerá para sempre. Não importa se foi escrito para Gálatas, para Efésios, não importa. Porque ela fala sempre no âmbito da eternidade, no âmbito espiritual. Ela fala sempre segundo o seu governo, segundo o seu governador, Espírito Santo. Por isso uma igreja avivada é uma igreja entregue realmente ao Espírito Santo. A igreja primitiva, ela vivia constantes avivamentos, porque ela era rendida às práticas e ao governo do Espírito Santo. Tudo que eles faziam por direção do Espírito Santo. Eles faziam por uma palavra, por uma revelação do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem antes orar, sem antes buscar o que realmente o Espírito Santo quer. Porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é o maior presente que a nós foi dado. Jesus te salvou para te dar o Espírito Santo. Porque você antes não podia recebê-lo. Porque você não era eterno. Então o Espírito eterno, o Espírito de Deus, nos foi entregue para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade, em toda a verdade, em toda a verdade. Não é algo ilusório. Ele veio nos tirar de todo o engano que muitas das vezes nós mesmos criamos. Muitas das vezes que nós mesmos criamos. E somos envolvidos pelo nosso próprio engano, por aquilo que nós propriamente criamos. Será que você pode entender isso? Então eu quero que você feche seus olhos. No lugar que você está. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você, amém? Pai, aqui estão seus filhos eternos. Os seus filhos que receberam, Senhor, o direito de viver para sempre. O direito de viver a vida que o Senhor planejou em Cristo Jesus. Ó Senhor,
Nós pedimos ao seu amado Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre a sua igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Porque o Senhor declarou que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor, nos ensina realmente o que é real e o que é verdadeiro. Nos ensina segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus. Nós cansamos, Deus, de sermos guiados pelas nossas ilusões, pelas nossas miragens. Nós queremos ver a imagem, ou melhor, nós queremos ver a glória de Deus Pai, que é Jesus Cristo ressurreto. Faça a sua igreja ver, Deus. Faça-nos ver a glória, a sua glória. Faça-nos viver, Senhor, o peso da glória. Nós não queremos perder os olhos proféticos, Deus. Nós não queremos perder o profético, Senhor. Nós não podemos, como profetas que o Senhor levantou nesses últimos dias, nós não podemos perder o profético e aquilo que o Senhor está vendo e aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Ó Senhor, abra os nossos olhos, os olhos da eternidade. Abra os nossos ouvidos. Pois o que faremos para manifestar a sua glória? Para manifestar o Cristo. Por isso que nós temos que ser uma só fé, um só batismo, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Pois nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então nós queremos fazer realmente tudo aquilo que Ele fez. Igualzinho a tudo que Ele fez, nós queremos falar como Ele, nós queremos ter o cheiro dEle, assim como Pedro teve, quando ele foi pego e assim ele negou. Eles diziam, você tem o cheiro dEle, você fala como Ele, você anda como Ele. Nós queremos ser achados assim, pelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós queremos inspirar pessoas, influenciar pessoas. Ó Espírito Santo, incendeia os nossos corações. Traga paixão novamente, Deus. Traga paixão novamente. Pois nós queremos viver as nossas vidas ou aquilo que passou, apaixonados por Ti. Nós te agradecemos por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Nós te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, amém. Que você tenha uma boa noite e até a próxima.